Nissan Tiida, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção desse veículo. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Tiida aqui em análise é na versão SL com motor 1.8, 16 válvulas flex manual 2013. Aqui a versão top de linha e no seu último ano modelo importado aqui para o Brasil. É um carro que vinha lá do México para brigar na categoria dos hatch médios. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2023. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 34.065. Já a tabela FIPE um pouco acima desse valor, R$ 36.874, ou seja, em média, na prática, nas condições que eu mencionei, é um carro que está sendo negociado e efetivamente vendido um pouco abaixo da tabela FIPE. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Você também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando que a tabela FIPE, que é o maior valor, então na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 37.420,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas falando agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE para veículos de passeio. No caso desse carro aqui vai ficar em R$ 1.474,96. Taxa de licenciamento que você também vai precisar pagar, o valor cobrado esse ano aqui em Minas Gerais é de R$ 33,66. Assim como o seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse. Eu vou considerar aqui uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIPE, que eu costumo cotar aqui nos vídeos do canal. Para esse carro ficaria em R$ 1.843,70, mas tenha em mente que esse aqui é um valor médio que pode variar, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Lembrando que o Tiida é um carro de preços de peças um pouco mais elevados, peças importadas um pouco mais difíceis de encontrar, então, consequentemente, o índice de roubo acaba sendo um pouco mais elevado e também pode levar o preço de seguro para cima desse valor médio aí que eu mencionei. Mas falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em fevereiro de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 30.574. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.100, o que dá 5,7% de alta média nos últimos 3 anos. Então é um carro que sim, teve uma alta considerável aí, como praticamente todos os outros aí do mercado nesse cenário atípico que estamos vivenciando, Então não seria diferente aqui no Tiida. Sendo assim, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 1.252,32, o que dá por mês R$ 104,36. Mas temos que ter em mente que, se os carros continuarem a cair de preço nos próximos anos, aí, como começou a sinalizar aí nos últimos meses, esse carro aqui não vai escapar também de uma desvalorização. Então, para você que está pensando em comprar um carro desse agora e ficar com ele por um tempo e revender, não vai provavelmente utilizar essa inflação, para abater nos custos aí de documentação e seguro. Então, para chegar um pouco mais próximo do que seria a realidade de manter um carro desse por ano, vamos tirar aqui dessa soma esse valor de inflação e considerar apenas o que realmente vai sair do seu bolso todo ano, que é IPVA, licenciamento e seguro.
Nesse caso, esse carro vai te dar uma despesa média anual de R$ 3.352,32, o que dá por mês R$ 279,36. Aí sim, já está mais próximo do que seria manter um carro desse aí. E se ele também depreciar nos próximos 2 a 3 anos, vai ficar um pouco mais caro, porque você vai, além de somar essas despesas que eu mencionei, também vai ter que acrescentar ali o que ele tiver de depreciação, para você saber de fato quanto esse carro te custou por ano. É algo para se ter em mente. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Tida 1.8 manual 2013. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 146. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 385. Kit de velas da NGK, e aqui as especificadas para esse motor são as do modelo Laser Platinum, ficam em R$ 388, um pouco mais caras. Já os pneus medidas 1955516, encontrei os Michelin Primacy 4 por R$ 2.556, preço também um pouco mais elevado. Óleo de motor, aqui ele utiliza um MR18DE, que eu vou falar mais em detalhes sobre ele mais à frente nesse vídeo, que exige a viscosidade 10W40 e é um motor que pega 4.4 litros considerando a troca com filtro. Então 5 litros de um Castrol Magnatec semissintético API SN, viscosidade 10W40 ficam por R$ 283. Já a correia de acessórios aqui da Gates encontrei por R$ 85 sem tensor incluso. E é um motor que utiliza corrente de distribuição, que é o mesmo kit lá do Livina, do Sentra e vários outros veículos que utilizam esse mesmo motor. Encontrei aqui da Cedras por R$ 1.098, mas não vai entrar esse valor no somatório final de peças, pois não se trata de um item de troca periódica preventiva. Esse valor eu estou colocando aqui apenas a título de curiosidade. E o que vem nesse kit, né? 2 correntes, 3 guias, 3 polias e 2 tensores. Falando em filtros, todos aqui cotados da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 104, preço bem mais puxado. Já o filtro de óleo, R$ 44, filtro de combustível, R$ 22 e o filtro do ar-condicionado, novamente um pouco mais puxado, R$ 66. Então aqui, alerta principalmente com esse filtro de ar do motor. Amortecedores, encontrei os 4 aqui da Morro, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás por R$ 1.262. Aqui está no preço até na média, considerando aqui o porte desse carro. E como estamos falando de um veículo de transmissão manual, não vamos falar aqui da troca do fluido do câmbio. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas e desconsiderando o kit de corrente de distribuição, que eu já falei o motivo, fica em R$ 5.341 para você manter esse carro de forma preventiva. É claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez, né? Vai trocando ao longo do tempo, mas é para você ter um comparativo com outros veículos aí do segmento e ver qual tem uma manutenção mais acessível. Vou deixar a playlist completa com centenas de vídeos nesse formato ao final desse vídeo aqui. Mas fique comigo porque temos muita informação ainda sobre o Tida. Falando agora nos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um motor já flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Está numa média de R$ 5,09 o litro. E esse carro tem um tanque de 52 litros, então vai ficar em R$ 264,68 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados de ficha técnica? Na cidade, esse carro faz 7 km por litro com etanol e 10,5 com gasolina. Na estrada, 8,7 no etanol e 12,9 na gasolina. São números bem razoáveis, condizentes com o porte desse carro. Vou falar do peso dele um pouco mais à frente. E com o motor 1.8 aspirado. E ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 364 km, com gasolina 546. Na estrada com etanol 452 km, com gasolina 671. Merecia ter um tanque um pouco maior para essa autonomia não ficar tão prejudicada, mas mesmo assim na estrada ainda ficou bem razoável.
Falando aqui em lista de equipamentos, versão top de linha, vem de série com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, teto solar elétrico, chave presencial, duplo airbag frontal e ABS e faróis de neblina. E o sistema de som vinha de série com leitor de CD e comandos no volante. O sistema de som eu diria que deixa um pouco a desejar. Já tinha muito concorrente equipado aí com pelo menos Bluetooth nessa época, mas em lista de equipamentos, olha só, chave presencial, teto solar elétrico, controlador de velocidade, então é um carro até bem equipado com certeza. E em conjunto mecânico, né? O que vinha ali debaixo do capô desse carro é o motor MR18DE, que é basicamente o MR20DE lá do Sentra, porém com a cilindrada menor. Tanto é que, como eu já mencionei, utiliza até o mesmo kit de corrente de distribuição. Então é a mesma base de motor ali. De duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente, e variador de fase para as válvulas de admissão. É 1.8, então vai ter menos potência comparado ao 2.0. 125 cavalos na gasolina, 126 no etanol a 5.200 RPM e torque de 17,5 kgfm em qualquer combustível a 4.800 RPM. É um torque que vem tarde nesse motor, então tem que esticar bastante o giro para ver todo esse desempenho aparecer. E é um carro de peso mediano aqui, se tratando de um hatch médio, 1.207 kg. Então a relação de peso-potência fica em 9,6 kg por cavalo. E o 0 a 100 em 9,6 segundos. É um carro que tem um desempenho bem razoável, bem condizente aí, com certeza. Ainda mais equipado com câmbio manual de 6 marchas. Os engates até que são bons, são até bem precisos. E tem uma sexta marcha para tentar ajudar um pouco ali na economia de combustível. Apesar dessa sexta marcha, ela não ser muito alongada, ela é até considerada um pouco encurtada, mas ainda assim, só de ter uma marcha extra você consegue baixar um pouco o giro ali em velocidades de cruzeiro, o que já é uma vantagem. Sistema de suspensão simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, e assistência da direção é elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico, varia o peso de acordo com a velocidade, então muito bom. Porém o porta-malas é bem pequeno, 289 litros de capacidade, está ali no tamanho de um hatch compacto. Então, bagagens aí no máximo de 1 a 2 pessoas com tranquilidade. Porém, tem a vantagem de contar com banco traseiro rebatível, bipartido, corrediço e reclinável. Então, muito conforto para quem vai no banco traseiro ali, principalmente. Tem um apoio de braço central ali com porta-copos também, o que é bem legal. Então, é um carro que é muito bom para os passageiros, né? Bem confortável, mas peca em espaço de porta-malas. Então, quais são as vantagens, os pontos positivos de pegar um Nissan Tiida? O primeiro é que é o seu motor bem resistente, confiável, que também, se você cuidar ali do básico, dificilmente vai quebrar. Padrão japonês de confiabilidade, de projeto, de construção, muito bom. De bom desempenho, aliado a um consumo de combustível também condizente na média, se tratando aí dessa configuração. Boa lista de equipamentos, como já falei dela em detalhes. Bom acabamento também, bons materiais utilizados ali em todo o revestimento interno. Espaço interno também muito bom, bem confortável para os passageiros do banco traseiro, como eu disse ali, né? Um carro bem versátil e de bom custo-benefício. Olha só, na faixa dos 36, 37 mil reais você levar tudo isso em equipamentos, em motor. Eu diria que é difícil um concorrente entregar mais, mas é claro que ele tem seus pontos negativos, né? Ou melhor, pontos de atenção. Step vem em medidas diferentes dos pneus principais, né? Aqui o Step tem medidas 185, 65, 15. Se você estiver utilizando, pode comprometer um pouco ali da dirigibilidade, do comportamento dinâmico desse carro, então atenção redobrada. Computador de bordo vem com o botão ali no quadro de instrumentos, né? Você tem que tirar a mão do volante e ir lá, mudar a função ou zerar uma função, o que não é legal. Algumas peças podem ser caras e difíceis de encontrar, como eu disse, é um carro que veio importado do México. Isso vai fazer esse carro ter um seguro mais caro, o índice de roubo aumenta também com isso.
Existem relatos de folga em caixa de direção, defletor do escapamento pode soltar ali as porcas de fixação e começar a bater, fazer ruído. É algo também para você observar ali no test drive se é um carro que já não está passando por esse problema. Tem recall aberto para esse veículo com relação a airbags ali entre os anos de fabricação de 2007 a 2012. Além disso, falta ponteiro de temperatura ali no quadro de instrumentos, né, que eu considero importante que tenha em vários veículos, ainda mais aí de porte médio. Frente desse carro é um pouco baixa, ela raspa com facilidade ali nas entradas e saídas de rampas. Não é homologado para receber reboque, pneus são de perfil baixo, comprometem um pouco ali do conforto ao rodar, e é um carro mais desvalorizado, né? A vantagem é que você pega ele num preço bem mais acessível hoje, mas a desvantagem é que você também pode perder mais dinheiro com ele quando tiver com ele ao longo do tempo, né? Ele vai desvalorizar mais, vai ser mais difícil de revender, né? Como eu disse, é um carro mais difícil de encontrar algumas peças específicas e sem falar também que algumas peças de manutenção corretiva podem ter preços mais elevados, né? Então é algo que você tem que analisar bem antes de escolher um carro desse para sua garagem. Mas me diga você, frente a toda essa análise, você ainda compraria um Nissan Tiida? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final a playlist que eu prometi com vários vídeos nesse formato para você que ainda está na dúvida entre um Tiida, um outro carro da categoria ou até de outras categorias. Vê o somatório lá também da cesta de peças, compara aqui com o Tiida, vê qual que está mais acessível. Dá para comparar também números de consumo, gastos de documentação, seguro, todo um comparativo completo para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.